Olá, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então, nós vamos dar continuidade hoje à doutrina do Espírito Santo. Estamos na videoaula de número 7, tá bom? Então, nós paramos falando sobre a atividade dos profetas, que se encontra em Atos 11, versículo 27 e 28, e capítulo 13, verso 1, 13, verso 1, capítulo 15, 32 e capítulo 21, 9 e 11. No Novo Testamento, além de Jesus Cristo e das escrituras de caráter apocalíptico, há apenas um profeta, Ágabo, que faz algum tipo de predição. Bom, ele faz a predição de caráter mundial, que você vai ler em Atos capítulo 11, verso 27 e 28, de caráter pessoal, que é no capítulo 21, verso 10 e 11, e em 1 Coríntios, capítulo 36 e 19, nós verificamos que a profecia é usada para edificar a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 36 e 19, verificamos que a profecia é usada para edificar a igreja. No 14, verso 24 e 25, a profecia é apta para convencer os indoutos e infiéis que Deus está no meio do seu povo. Por tudo isso, podemos dizer que, nos dias atuais, o dom espiritual da profecia é a capacidade dada pelo Espírito Santo a um ou mais irmãos para descobrir a necessidade da igreja ou de alguém em particular e falar em nome de Deus, porém sempre à luz da sua palavra, ou seja, de acordo com a revelação divina já expressa na Bíblia Sagrada. Então, nós encontramos a palavra do Senhor escrita e no discernimento da palavra, no entendimento da palavra, você traz a mensagem para a igreja atual, ou mesmo para alguém em particular, até mesmo sem você saber, alguém vai receber a sua mensagem. Mas tudo isso dentro da revelação do Senhor. O profeta também fala a pessoas não salvas a mensagem do Evangelho, a qual, para ser profética, há de estar de acordo com a revelação de Deus registrada na Bíblia Sagrada. Tudo que você vai falar com alguém, mesmo que seja qualquer profecia, tem que estar baseada na Bíblia, na palavra que está na Bíblia, viu? Você vê que o profeta ele fala também com pessoas não salvas, certo? Porque ela está de acordo com a revelação de Deus registrada na Bíblia Sagrada. Para simplificar, na atualidade, profetizar é pregar a palavra de Deus, viu? Na atualidade, profetizar é pregar a palavra de Deus, ok? Assim sendo, atualmente, o profeta é pregador da palavra de Deus. Porém, é necessário muito cuidado ao escutar uma pregação ou alguém que esteja profetizando em nome de Deus, pois, pelo menos em duas situações, Deus poderá estar longe de quem está falando. O que está sendo dito poderá estar saindo do coração da própria pessoa. O que está sendo falado pode vir da parte do diabo. As próximas passagens bíblicas nos alertam sobre esses tristes fatos. Olha bem. Deuteronômio, capítulo 13, verso 15, capítulo 18, verso 20 e 22, Jeremias, capítulo 2, verso 8, Mateus, capítulo 7, verso 15 e 23, 24, verso 11, 24, Atos, capítulo 13, verso 6 e verso 12, 2 Pedro, capítulo 2, verso 13, 1 João, capítulo 4, verso 1 e Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Então, olha o dom do ministério. Ministério e serviço são palavras, um tanto quanto vagas, que
que podem ser aplicadas a um dom espiritual específico, capacitando o crente para a execução de uma determinada tarefa. Entenderam o que é ministério? O dom do ministério? Olha só. São palavras um tanto quanto vagas que podem ser aplicadas a um dom espiritual específico, capacitando o crente para a execução de uma determinada tarefa. Mas também podem ser palavras auxiliares usadas em conexão com o nome de dos demais dons espirituais, como, por exemplo, o irmão recebeu de Deus. O irmão X recebeu de Deus o ministério da misericórdia. Ou a irmã Y recebeu de Deus o ministério da evangelização. Na realidade, é isso que vemos na Bíblia Sagrada. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 5, vemos que há variedade de ministérios. Em Atos capítulo 1, verso 16 e 26, na eleição de Matias, por 2 vezes, capítulo 17, 25, mistério é referente ao apostolado. Em Atos 6, verso 4, a palavra ministério está associada à palavra, ou seja, à pregação, profecia. Em Atos capítulo 20, verso 24 e Romanos 11, verso 13, a palavra ministério está associada à evangelização. Em Atos capítulo 21, verso 19, a palavra ministério está associada à realização de muitas obras. Em Romanos capítulo 15, verso 25 e 27, a palavra ministrar está associada à oferta levantada nas igrejas da Macedônia e de Acaia e enviadas para a igreja de Jerusalém, por intermédio de Paulo. Em 2 Coríntios 3, verso 8, a palavra ministério está associada à obra do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 9, a palavra ministério está associada, ora, à lei, ora, à graça. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1, a palavra ministério está associada à submissão à vontade de Deus. Efésios 4, verso 12, a palavra está associada ao ensino. Em Colossenses capítulo 4, verso 17, a palavra ministério está associada a algum trabalho, sem que este seja declarado. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, a palavra ministério está associada à obra de Deus. Em Hebreus 8, verso 6, a palavra ministério está associada ao pacto da graça, por intermédio do Salvador Jesus Cristo. Como vimos em todas essas passagens bíblicas, o dom espiritual do ministério em si mesmo não existe, já que o nome ministério está ligado a algum trabalho específico. Já que estamos falando em ministério, há igrejas que em si mesmas se consideram um ministério. Por isso, seus membros são considerados como membros de um ministério. Quando um membro dessas igrejas conversa com um crente desconhecido e deseja saber a que igreja este pertence, em razão do costume, pergunta a que ministério pertence. Da nossa parte, nada pró nem contra, visto que é apenas questão de costume, já que isso não interfere na fé. Bom, vamos ver o dom de ensinar. Romanos capítulo 12, verso 7, doutor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 e 29. E Efésios 4, verso 11. O dom de ensinar está ligado com toda certeza ao doutor de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28 e 29. E Efésios capítulo 4, verso 11. Há versões em que no lugar da palavra doutores é colocada a palavra mestres ou instrutores. Em razão disto, não levamos em consideração as várias vertentes usadas para esse dom espiritual e as aglutinamos como se fora uma só palavra neste item. Em Efésios capítulo 4, verso 11, a palavra doutores está ligada a pastores e doutores. Porém, preferimos separá-las, porque pelo menos em tese,
o pastor deve exercer tanto o dom espiritual de pastor, quanto o dom espiritual do ensino. Assim sendo, o pastor pode estar pastoreando sem estar ensinando e vice-versa. Como o próprio nome indica, o dom espiritual de ensinar refere-se ao ensinamento. Porém, já que é um dom do Espírito Santo e é dado à igreja, o dom espiritual de ensinar é a capacitação dada pelo Espírito Santo a um ou mais crentes para o ensinamento da palavra de Deus à igreja. A necessidade desse dom espiritual deve-se ao fato de Deus desejar que todo o seu povo se aprimore em sua palavra para ser sábio. Se não houvesse necessidade de sabedoria adquirida para ser constante na vida dos crentes, Deus não incentivaria de forma alguma o estudo da sua palavra. Porém, Deus se preocupa com o seu povo e deseja que este conheça a sua palavra também através do ensinamento. Êxodo 24:12, Levíticos 10:8 e 11, Deuteronômio 4:19, Crônicas, 2 Crônicas 17:7 e 10, Salmos 94, verso 12, Isaías 48, verso 17 e 18. O próprio Jesus Cristo não cessava de ensinar. Em Mateus 5, verso 12, 9, verso 35 e 13, verso 54. Para reforçar a necessidade de ensinamento, Jesus Cristo mandou seus apóstolos ensinarem todas as coisas que lhes havia ensinado durante o seu ministério terreno. Em Mateus 28, verso 19 e 20. Então vamos terminar por aqui esse vídeo e vamos ao próximo, que será o número 7. Tá bom? Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos.